Olá, bom dia! O Agro Pantanal deste domingo já está no ar com muitas informações e novidades sobre o homem e a mulher do campo. E quando pensamos no agronegócio mato-grossense, logo vem à mente soja, milho e algodão. No entanto, há quem defenda que o estado ainda tem espaço para investir em outros tipos de plantações, como a do trigo, por exemplo. Vamos ter então uma matéria especial sobre este assunto, hein? Mas agora nós vamos para os destaques da edição de hoje. Pescadores estão com sabor de vitória com a publicação da lei que proíbe a instalação de pequenas centrais hidrelétricas no Rio Cuiabá. Ela é utilizada em sorvetes, doces, produtos de panificação, bebidas e também cosméticos. Trata-se da baunilha. Você sabia que o Brasil tem a maior diversidade genética no mundo dessa planta? Pois é, vamos mostrar daqui a pouquinho, fique ligado. O Senar tem um programa denominado Senar Visita, onde os técnicos vão até a propriedade rural do produtor. Hoje você vai conhecer o Adalto aqui de Mato Grosso e a propriedade dele. E no Papo com o Café de hoje eu vou conversar com o Custódio Rodrigues, diretor executivo da Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso, a Acrismate. Vou falar com ele sobre o recorde no abate de suínos no Brasil, entre outros assuntos também. E como não poderia faltar, vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. É só esperar e anotar os ingredientes. Vamos então à nossa primeira reportagem. Entre a década de 80 e o início dos anos 2000, Cuiabá teve um moinho no Distrito Industrial. Mas este equipamento foi desativado em 2007. Atualmente, Mato Grosso não tem um moinho, apesar do estado colher trigo. Este cereal poderia ser uma commodity, como a soja, o milho e também o algodão. Então, vamos saber mais sobre este assunto na reportagem de Antônio Carlos Silva. Em 1933, o início do algodão em Mato Grosso. Comecei algodão com o Olacir de Moraes em 83. Em 1990, nós lançamos a ITA 90, a primeira variedade de algodão de cerrado de Mato Grosso. Mas nós começamos a fazer pesquisa em 83. E eu estive lá em Campina Grande, na Paraíba, no Centro Nacional de Algodão, e trouxemos para cá os experimentos de algodão pela Embraer. E aí o Olacir de Moraes gostou tanto que ele foi buscar em Israel, no Egito, nos Estados Unidos, materiais genéticos com tolerância a calor. E nós descobrimos naquele material a Cala del Cerro. É americana e ela virou a ITA 90. Material genético maravilhoso, foi a primeira variedade de algodão no Cerrado de Mato Grosso. Parabéns a esse abençoado Olacir de Moraes, um mega empresário com uma visão estadista violenta. E eu aprendi muito vivendo com esse homem. Em 1976, o começo da soja no estado. Com todo respeito a todo o agronegócio, a soja, que é a campeã do estado, começou aqui 19 de março de 1977, na fazenda Ouro Verde do Hugo Kufner em Romanópolis. Nós fizemos o primeiro dia de campo de soja de Mato Grosso, para lançar a soja em 8 experimentos, né? Um deles era na fazenda Ouro Verde do Hugo Kufner. Eu, o doutor Eugênio da Universidade, o Valdecir da Secretaria da Agricultura, com o apoio da Embraer, fizemos o primeiro dia de campo de soja de Mato Grosso. Anotem aí vocês que gostam do assunto, 19 de março de 77, primeiro dia de campo de soja de Mato Grosso. Em 1979, as primeiras pesquisas matogrossenses com o trigo. O trigo, nós tivemos a participação do trigo sempre em caráter de gerar conhecimento, porque não tinha moinho aqui, e sem moinho é muito difícil de plantar. Agora não. Agora a Profir, a Associação dos Irrigantes de Primavera, está fazendo um trabalho bastante maravilhoso para trazer esse abençoado moinho aqui. E eu comecei trigo aqui na fazenda São José, em Primavera do Leste, né? José Luiz de Freitas, ele que me ajudou a plantar o primeiro experimento de trigo em 79, na fazenda São José Luiz de Freitas, Chapada dos Guimarães. Hortêncio Paro formou-se em agronomia na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, em 1971.
Em seguida, veio trabalhar em Mato Grosso com pesquisas com várias espécies agricultáveis. Mesmo aposentado em 2021, ele continua atuante. Em relação ao trigo, pesquisa 2 tipos. Um deles é o sequeiro, produzido no município de Alto Taquari. O sequeiro você planta em fevereiro até 5, 10 de março e você tem problema de água, chuva. Aí você tem a ocorrência de doença, brozone, giberela, septória. Já o trigo irrigado, plantado na cidade de Primavera do Leste, tem maior produtividade. Que no caso do irrigado, que é plantado em maio, no período do sequeiro, e colhido em setembro, no período do sequeiro, normalmente o irrigado praticamente quase não tem doença nenhuma, porque o clima não favorece, você só molha o que é necessário. Então o irrigado tem produtividade praticamente quase o dobro da do sequeiro. Apesar das potencialidades, Mato Grosso não tem atualmente um moinho de trigo. Esse moinho que vem aí, a tendência é ele ser da iniciativa privada. Esse moinho é da iniciativa privada. Agora precisa de apoio do governo no sentido da área, no sentido do apoio logístico, né? Da instalação desse moinho. Você vê, o Dona Hilda já estava tudo acertado, que ia ser ao lado do Pão e Arte, lá no Distrito Industrial, a área do governo, uma área deliberada para eles lá. Então isso precisa sempre ter uma participação do governo. O economista Edi Santos Amorim cobra mais pesquisas, além de incentivos e regulamentação sobre o trigo para desenvolver essa cultura e beneficiá-la como negócio e alimento. Falta pesquisa, falta incentivos, falta motivação, falta desenvolvimento na cultura do trigo, o que não tem. Parece que no passado tinha uma cultura de subsistência, né? Hoje não existe mais. Então, assim, e ela é de suma importância, porque imagina assim, o trigo, você não produz o pão e tantos outros derivados que depende. Hoje ela é uma commodity e nós somos dependentes desse cereal. Praticamente tudo, quase tudo que temos no Brasil, ela é um produto de exportação, exportamos muito trigo e produzimos pouco no Brasil. Tanto Hortêncio quanto Edi Santos lembram da dependência econômica que o Brasil tem da Argentina ao comprar do país vizinho um trigo dolarizado. Em agosto, uma saca de 25 quilos foi comprada por panificadores de Cuiabá por R$ 115, mas chegou a 119. 40% do que nós consumimos hoje ainda é da Argentina. A farinha que entra aqui, no mínimo 40% é farinha argentina. Isso é um pecado, um estado com 10 milhões de hectares de soja, com solos preparados, com 150 mil hectares de pivô, nós ainda comer 40% de farinha argentina por falta de uma ação de governo. A gente perde porque a gente poderia ter mais uma commodity forte, competitiva, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional, o que faria uma geração, aumentaria a geração de emprego, aumentaria a geração de renda e automaticamente iria melhorar as vidas das pessoas, porque a gente ia ter um pão francês com um preço brasileiro reduzido e não dependente de um câmbio como nós dependemos hoje. A SEDEC esclarece: a Câmara Setorial do Trigo não está desativada e não houve demanda do setor até o momento. Para estimular a cultura do trigo em Mato Grosso, o governo estadual concede incentivos fiscais. Pelo PRODER, Programa de Desenvolvimento Rural, o desconto nos impostos é de 62,5%. Já via PRODEIC, Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial, a renúncia fiscal é de 80% para operações internas e de até 90% para as externas. O Brasil deve ter a produção recorde de grãos neste ano. A previsão é do último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Vamos então conferir na reportagem da TV Brasil. Devem ser produzidos mais de 271 milhões de toneladas de grãos. Essa é a maior colheita já registrada dentro da série histórica de produção de grãos no Brasil. Em comparação com a safra passada, 2021, tivemos um crescimento de 5,6%, ou seja, 14,5 milhões de toneladas superior à safra passada.
Mesmo com uma queda de 10% na produção em relação à última safra, a soja segue como o principal produto cultivado. Devem ser colhidos 125 milhões de toneladas de grãos, apesar da colheita ter sido prejudicada pelas altas temperaturas no Paraná, Santa Catarina e em parte do Mato Grosso do Sul. Já o milho terá produção recorde, 30% maior do que o ciclo anterior, e deve chegar a 113 milhões de toneladas. O trigo também vai ter a maior produção da história, com colheita superior a 9 milhões de toneladas. A área plantada no Brasil nesta safra chegou a 74 milhões de hectares, 6% maior do que a anterior. Conforme anunciado pela Conab nas perspectivas para a agropecuária na safra 22-23, o Brasil deverá produzir a maior safra da história, com uma expectativa total de 308 milhões de toneladas. O IBGE também divulgou a previsão de produção de cereais, leguminosas e oleaginosas para 2022. A safra deve ser de mais de 261 milhões de toneladas, 3,3% maior do que a de 2021. O arroz, o milho e a soja, os 3 principais produtos desse grupo, somados, representam mais de 90% da colheita. O Nosso Agro vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí porque eu volto já já com muitas notícias e novidades sobre o mundo agro. Olá, já estou de volta. Pescadores estão com o sabor de vitória com a publicação da lei que proíbe a instalação de pequenas centrais hidrelétricas no Rio Cuiabá. Mas será que esta medida é capaz de salvar este importante recurso hídrico? Então confiram comigo. O rio que dá nome à nossa capital amanhece assim, com poucos pescadores. À margem dele, tem quem vive da pesca e olha perdido para o horizonte. Contempla aquilo que não vê mais neste importante recurso hídrico, o Rio Cuiabá, de um jeito que já foi e que hoje é apenas uma imensa saudade. É um passado muito rico, né? Matéria de embarcações. O Rio Cuiabá era muito lotado de embarcações, congestionamento neste rio de embarcações. Toda a alimentação que vinha tinha que ser pelo Rio Cuiabá. Não havia problemas em jogar um anzol no rio, muitos peixes, riqueza. Se de um lado o seu Ataíde lamenta como o Rio Cuiabá está hoje, de outro celebra uma importante conquista. Ele e centenas de pescadores compraram uma briga contra as PCHs. Estiveram em peso na Assembleia Legislativa para ajudar os deputados a derrubarem o veto do governador Mauro Mendes ao projeto de lei do deputado Wilson Santos, que proibia a instalação deste tipo de matriz energética no Rio Cuiabá. A vitória foi ainda mais saboreada nesta semana com a lei publicada em Diário Oficial. Os pescadores receberam com muita alegria, até porque já é um grande avanço, né, no futuro da pesca artesanal e profissional, né? Será que esse Rio Cuiabá do passado poderá ainda ser o Rio Cuiabá do futuro? Com embarcações, com mais peixe, mais vitalidade? É que não bastam as PCHs não serem instaladas no rio para salvá-lo. O Rio Cuiabá ainda tem outros inimigos, em potencial, no momento, o esgoto. Daqui da orla é possível sentir o mau cheiro do esgoto que corre contaminando o rio, chegando até mesmo ao Pantanal mato-grossense. O esgoto está sendo jogado indiscriminadamente dentro do rio, prejudicando assim tanto a cultura de um povo como também a saúde, né? Como é que o peixe vai subir para desovar com uma determinada quantidade de lixo dentro do Rio Cuiabá, né? Os dejetos assombram mesmo este recurso hídrico. A falta de respeito ambiental é crime. As margens do Rio Cuiabá, que corta nossa cidade, estão poluídas com o lixo doméstico. Quanta tristeza! O reflexo do esgoto e lixo está presente nas feiras e nos mercados.
cada vez mais tem peixe de piscicultura e vem diminuindo o pescado do rio. Nosso rio não está pegando nada, por enquanto o peixe está vindo só de fora, vindo da Barra do Bugre, vem do Pantanal, aqui para nós não está pegando nada. O rio Cuiabá produz peixe hoje como foi no passado? Não. Caiu bastante, caiu 40%. Por isso o peixe do rio é mais caro. E a população sente no bolso essa diferença. Ultimamente a gente tem comprado a piscicultura, né? Porque não está tendo condições financeiras. Está muito caro. Muito. Mas se o rio morre aos poucos, tem algo que sobrevive: a esperança. Será que um dia o rio Cuiabá vai voltar a produzir peixe como no passado? Bom, eu acho que sim, né? Eu acho que com o tempo vai melhorar nosso rio. E agora chegou a hora do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo. Vamos então ver qual é a pergunta na tela. Frutas in natura são melhores para a saúde que sucos naturais? Você fica pensando aí, já a gente responde, porque o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. Então já sabem, caneta e papel na mão. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Várzea Grande tem produção caseira de derivados de milho. Começa dia 10 de outubro e vai até o dia 14. Informações pelo 65 3041 7169. O e-mail é o sindnslivramento@famato.org.br. Em Tangará da Serra, tem confinamento e semiconfinamento de bovinos. Começa dia 3 de outubro e vai até o dia 7. Informações pelo 65 3325 0142. O e-mail sindtangará@sistemafamato.org.br. Em Reserva do Cabaçal, tem produção de mudas em viveiro florestal. Começa dia 26 de setembro e vai até o dia 30. Informações pelo 65 96510396. O e-mail é o sindiaraputanga@famato.org.br. Em Santo Afonso tem manejo avançado na apicultura. Começa dia 26 de setembro e vai até o dia 28. Informações pelo 65 9904 4156. O e-mail é o sindmarilândia@sistemafamato.org.br. Em Comodoro tem avicultura básica Sistema Caipira. Começa dia 26 de setembro e vai até o dia 30. E informações pelo 65 3283 1085. O e-mail sindicomodoro@famato.org.br. E agora vamos para mais um intervalo, mas olha, já tô de volta daqui a pouquinho, hein? Não sai daí! A baunilha contém cerca de 300 compostos químicos responsáveis por um aroma único e com uma grande variedade de usos. Ela é utilizada em sorvetes, doces, produtos de panificação, bebidas e também até em cosméticos. Mas você sabia que o Brasil tem a maior diversidade genética do mundo dessa planta? Vamos conferir agora. Que o Cerrado brasileiro tem um enorme potencial produtivo no campo, isso todo mundo já sabe, ou grande parte das pessoas já sabe. Agora, o que pouca gente sabe é que o Brasil abriga a maior parte das espécies de baunilhas conhecidas no mundo. E o Cerrado abriga boa parte delas. Mas, no mundo inteiro, o que a gente conhece da baunilha são apenas poucos sabores mexicanos, de 2 espécies. Mas isso pode mudar em breve. A gente veio conhecer o viveiro do seu Rubens, que cultiva 2 espécies nativas aqui do Cerrado. As baunilhas do Cerrado, elas têm notas diferenciadas, notas de aroma, notas de sabor, né? Bem diferentes e bem distintas. Então eu lhe digo com certeza que no Cerrado nós temos variedade de baunilhas ainda não pesquisadas, não só no Cerrado como no Brasil inteiro, que tem uma qualidade assim acima das expectativas.
E baunilha é uma delícia, né? Dá pra fazer à base de sorvetes, misturar no açúcar, no mel. Tem até como fazer drinks, chás, pratos. Os dessas imagens foram desenvolvidos por essa pesquisadora. Quando falamos de baunilhas que ocorrem aqui no Cerrado, né, baunilhas brasileiras, nós estamos nos referindo a mais uma joia da nossa biodiversidade. E para que nós e mesmo as gerações futuras tenham a oportunidade de conhecê-las e degustá-las, a gente já precisa de exercer um trabalho de educação, no âmbito da educação ambiental, desde já, para que as pessoas que trabalham na extração dessas baunilhas, elas sejam educadas e conscientizadas no sentido da preservação e extração de forma sustentável. Muitas espécies e populações enfrentam algum tipo de ameaça hoje, no presente. Locais em que sabidamente ocorriam baunilhas e vanilas no passado, hoje a gente já não encontra mais, são áreas urbanas, são pastagens, são áreas de soja, e a tendência com a expansão cada vez maior do uso da área pelos humanos é que essas espécies vão sendo cada vez mais ameaçadas. Agora, a Embrapa Cerrados começa a pesquisar técnicas para que a baunilha deixe de ser cultivada apenas pelos extrativistas e passe a ser plantada. Essas imagens são da primeira colheita em Mato Grosso. E essas são as de um banco genético de baunilhas brasileiras que está sendo formado pela Embrapa Recursos Genéticos. O Brasil tem a maior diversidade genética de baunilhas e de vanila. São cerca de 54 espécies, a metade do quantitativo de espécies que existe, que são conhecidas hoje no mundo, e com certeza o Brasil é o maior detentor também de diversidade genética de espécies aromáticas. Nós estamos começando a investigar o processo de cultivo dessas espécies, como a gente consegue produzi-las fora do ambiente natural e focando especialmente nas espécies com potencial aromático. O Senar tem um programa denominado Senar Visita, onde vai até a propriedade rural do produtor. Hoje você vai conhecer o Adalto, aqui de Mato Grosso, que pediu ajuda para driblar o alto custo da adubação na pastagem. E para a surpresa dele, a solução estava dentro da propriedade. Vamos ver como foi? Meu nome é Adalto de Oliveira Silva, eu moro aqui no sítio Nossa Senhora Aparecida, comunidade Córrego do Ouro, município de Rio Branco, Mato Grosso. A minha dúvida seria quanto aos insumos. O que a gente poderia estar buscando, alguma coisa para estar substituindo os insumos usados hoje na adubação da propriedade? Pois devido à pandemia e outras circunstâncias, o preço se tornou quase que inviável. Bom dia, Adalto. Bom dia, Alessandro. Tudo bom? Como é que você tá? Tudo Adalto, bom, graças a Deus. Eu recebi sua dúvida lá. Sim. E então viemos aqui para a gente tentar solucionar esse problema seu. Muito bom. Vamos lá ver? Sim. Adalto, aqui podemos ver que você já tem a sala de ordenha concretada. Então, esses animais, eles urinam, defecam aqui. Esses dejetos, então, é lavado e é jogado fora, né? Então não é aproveitado esse dejeto. Sim. Então, Adalto, a gente pode reaproveitar esses dejetos aqui para estar distribuindo na pastagem. Muito bom. Com isso, Adalto, a gente consegue diminuir muitos custos de fertilizante. Tá, mas eles não substituem 100% o adubo químico, mas ele é um complemento dessa adubação química, Adalto. Certo, mas uma dúvida, Alessandro. Eu preciso que você, se possível, me ajude a montar, porque eu não tenho experiência na área, né? A gente está aqui para solucionar o seu problema. Então, Adalto, a gente vai planejar esse tanque para a captação desses dejetos e os possíveis investimentos também. A gente vai conseguir mensurar esses custos e mensurar também a resposta na propriedade, tá? A resposta na pastagem, a resposta na produção animal. Muito bom, excelente. Esses dejetos são conduzidos através de canaletas impermeabilizadas até a caixa de captação, onde este material fica fermentando em média de 15 a 20 dias
até estar apto para o uso na pastagem. Após a fermentação, esse material é captado através de um equipamento chamado chorumeira, onde esse é acoplado à tomada de força no trator e que suga esse chorume e lança na pastagem, onde é distribuído cerca de 25 a 50 metros cúbicos de chorume por hectare, fornecendo assim nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio, além de cálcio e magnésio, que são nutrientes de grande importância para as pastagens. Adalto, alguma dúvida? Não, no momento seria só isso, eu só tenho que agradecer. Adalto, o que você precisar, o Senar está aqui para te ajudar. Beleza? Muito bom, muito obrigado. Conta conosco. Valeu. Agora vamos para o nosso giro de notícias do agronegócio. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, fez uma visita oficial à Indonésia, onde foi acompanhado por delegação que incluiu o secretário de Defesa Agropecuária, José Guilherme Leal, e o chefe da Assessoria de Relações Internacionais da Embrapa, Alexandre Amaral. O objetivo da missão foi a ampliação de exportações e novas aberturas de mercado para produtos agropecuários brasileiros. Carne bovina, material genético bovino e gado em pé estão entre os produtos que foram colocados na pauta de negociação entre os dois países. O ministro Marcos Montes foi recebido na cidade de Macassar. Teve festividades também de aniversário de 66 anos da Universidade Tradicional da Instituição da Ilha de Sulawesi. Os ministros firmaram um memorando de entendimento sobre cooperação em agricultura e pecuária. Também foi assinado um protocolo de intenções entre a Embrapa e a universidade. Em Jacarta, a delegação participou de reuniões técnicas no Ministério da Agricultura da Indonésia para o intercâmbio de conhecimentos sobre a experiência brasileira em saúde animal e na produção sustentável. O ministro realizou ainda a visita à Câmara de Comércio e Indústria da Indonésia, onde foram discutidas as perspectivas de ampliação do comércio bilateral. A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, a FAMATO, e as entidades que compõem a equipe gestora estadual do Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa promovem dia 22 de setembro o Fórum Estadual de Vigilância para a Febre Aftosa. O evento será no formato híbrido a partir das 8 horas, no cenário rural, aqui mesmo na capital. O fórum terá debates envolvendo o produtor rural, poder público, médicos veterinários, especialistas da iniciativa privada e representantes do setor produtivo rural mato-grossense. Serão abordados temas como o andamento do plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa em Mato Grosso, a relevância e responsabilidade que os produtores rurais possuem para o avanço do setor, os benefícios para o reconhecimento de área livre sem vacinação, a atualização do rebanho e trânsito em 2023. O Instituto Mato Grossense de Carne e MAC vai percorrer 8 municípios com um ciclo de palestras do Programa de Reinserção e Monitoramento, voltado para pecuaristas com foco na sustentabilidade ambiental e oportunidades de mercado. O evento é direcionado para pequenos e médios produtores e já percorreu diversas cidades do estado. Agora está sendo retomada as atividades das regiões Oeste, Leste e Noroeste de Mato Grosso. O PREM é uma ferramenta de inclusão, desenvolvimento e agregação de valor. O projeto foi desenvolvido em parceria com o Ministério Público Federal para promover a adequação ambiental e recolocar o pecuarista no mercado formal da pecuária. Além do Ministério Público, a iniciativa conta com a Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate, Sindicato das Indústrias Frigoríficas e o apoio da Empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural, a EMPAER. Os pecuaristas interessados poderão garantir sua participação pelo número 65999613984.
Vamos para o intervalo, mas eu volto já e tem uma entrevista especial. Vamos falar da suinocultura. Uma delegação da AproSoja Mato Grosso conheceu o sistema de produção agrícola dos Estados Unidos. A missão norte-americana 2022 propiciou uma troca de experiências e conhecimento de novas tecnologias para que possam ser aplicadas na realidade da produção de grãos aqui em Mato Grosso. Vamos então conferir como foi? E é muito importante esse tipo de agenda para verificar as realidades que a gente tem, né, diferentes entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente sabe, né, que são os maiores produtores de soja do mundo e hoje também sabemos que nós praticamente caminhamos em par e passo de tecnologia, né, em paralelo. Mas é importante também para ver as condições das lavouras, né? Isso vai determinar mercado. Então, para o produtor ter a visão de como é a agricultura fora do país dele também. No estado de Iowa, região centro-oeste dos Estados Unidos, o grupo conheceu as instalações da entidade que representa os produtores rurais americanos. Ambas associações, tanto a associação daqui e a associação AproSoja no Mato Grosso, defendem as mesmas causas e os mesmos problemas que os produtores enfrentam. Outro local visitado pelos produtores foi a Faculdade de Agronomia da Universidade de Iowa, para conhecer os estudos científicos sobre a qualidade das sementes de soja, além do controle e combate às doenças na plantação. A gente acompanhou aí a questão do controle de ervas daninhas, também o sistema de produção de soja, quanto ao espaçamento, adensamento e quantidade de sementes, enfim, e também a qualidade das sementes, todos os critérios que eles fazem, novas tecnologias que ainda estão testando para fazer a classificação de sementes e também na questão da qualidade sobre os patógenos, aí o controle de fungos das sementes para buscar entregar para os produtores aí uma semente de máxima qualidade para o momento do plantio, buscando uma melhor produção. No laboratório, diversas amostras e explicações das etapas de pesquisas focadas na soja. Aqui, uma demonstração do plantio das sementes. Os produtores também assistiram uma palestra sobre fitopatologia. Notamos o investimento na educação que o governo faz aqui na Universidade de Iowa. Também na organização e limpeza do campus. Por exemplo, agora nós estamos no campo de agronomia, onde nós conseguimos acompanhar o trabalho em germinação e vigor nas sementes e mostrando o tanto de investimento que esse setor tem para todos os produtores de soja. A delegação também visitou propriedades rurais dos produtores de milho para conhecer as experiências bem-sucedidas no campo. E no Papo com o Café de hoje eu vou conversar com o Custódio Rodrigues, que é diretor executivo da Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso, a Crismate. Eu vou falar com ele sobre o recorde no abate de suínos no Brasil e também da exportação de carne suína no mês de agosto, que chegou a superar alguns meses anteriores. E também tem novidade, viu? Tem a Central de Negócios de Suínos de Mato Grosso. Tudo isso e muito mais a partir de agora no quadro Papo com Café. Olá, seja muito bem-vindo novamente aqui no Agro Pantanal. Olha, estava até com saudade, faz tempo que não aparece aqui. Eu que estava com saudade, estamos sempre esperando o convite de vocês para estar falando sobre o agronegócio e especificamente sobre a suinocultura do estado de Mato Grosso. Pois é, olha só, eu acho que vamos ter aqui, né, dados positivos e também negativos, né? Não sei se vai ter um meio termo aí não, porque esse cenário aí está um pouquinho delicado no momento. Vamos começar falando pela parte boa, então. De fato, existe esse recorde aí de abates de suínos no país? Realmente isso aí foi feito no levantamento, né? O Brasil abateu muito animal. Eu acho que isso também é um reflexo da oferta muito grande que nós temos no país, né? Todos nós sabemos da questão da China. A China
teve aquele momento ruim da questão da peste suína africana, saiu comprando no mundo inteiro, o mundo respondeu a isso, o Brasil também respondeu a isso. Aqui no Brasil nós tivemos um aumento de quase 34% no número de matrizes do estado, e essas matrizes com uma produtividade excepcional, mas aquilo que nós esperávamos, que a China demorasse aí 8, 10 anos para voltar a ter o mesmo número de matrizes deles, isso não aconteceu, aconteceu muito mais rápido. Então, hoje a China já tem um volume de matrizes maior do que quando foram abatidas. Ela para de importar, principalmente a carne bovina, momentaneamente, há uns meses atrás. Caímos lá de quase 1.000 toneladas lá para 600 e poucas mil toneladas. Quase a metade. Quase a metade, mas esse mês de agosto foi até bastante interessante, que os números elevaram esse número para acima de 1.000 toneladas, né? E isso aí fez com que o preço também melhorasse aqui internamente, sabendo que nós continuamos a exportar para a China, abrimos a República Dominicana, não é muito, mas também começou-se a exportar para a República Dominicana, e muito ainda timidamente o Canadá, num percentual pequeno, mas que pode aumentar. E realmente o que acontece com a suinocultura neste momento é que nós temos a indústria vendendo muito, as exportações ainda bastante satisfatórias. Porém, aqui dentro do país a gente vê uma situação um pouco diferente, principalmente no que tange a produção independente dos estados. Então, nós temos um volume muito grande de animais sendo ofertados. Como eu te disse, a produtividade dessas matrizes aumentou consideravelmente. Nós falamos de 26, 27, 28, hoje é 35, 38 animais terminados no ano aí, né? E com peso que extrapolava 125, 130 quilos, esses preços esses quilos diminuíram, né? Os preços caíram um pouco, e aí fez com que esse produtor tenha que sair pela tangente aí para realmente dar conta do recado, sabendo que o custo de produção continua alto em função das commodities, tanto farelo de soja quanto milho. A gente vai chegar aí nesses mercados independentes, mas eu queria ainda falar contigo em relação ao mercado internacional. Então você disse que despencou, né? Caiu da metade as exportações para a China, voltou. Conseguiu aí abrir outros mercados, você citou a República Dominicana e o Canadá, mas ainda não conseguiu alcançar os números de exportação para a China. E tem aí a possibilidade de abertura de novos mercados ou é muito difícil? Olha, é o que normalmente a suinocultura espera, né? Para sanar esse grave problema que hoje que a gente se encontra aqui, nós teríamos que abrir outros lugares para exportação. Exemplo, poderia abrir o México, né? Outros países que compõem aqui a própria Ásia, né? Com a guerra lá nós caímos naquelas exportações que teríamos para a Rússia, Bielorrússia, né? Então tem uma certa dificuldade. Hong Kong, ainda vai bastante carne para Hong Kong, mas o grande comprador hoje, como também lá atrás, né, que era a Rússia antes, hoje, infelizmente, é só a China que compra um percentual à altura do que nós temos para ofertar. E um detalhe, né, não somos só nós, né? O mundo inteiro cresceu e o mundo inteiro está ofertando carne aí, porque nós temos que desovar. O que está acontecendo no Brasil, que a gente observa, está acontecendo no mundo inteiro, principalmente nas questões no que tange a esses preços muito aquém das necessidades para que se mantenha a atividade. É complicada essa questão da formação de preço, que a gente está num momento de inflação, o produtor sente mais caro e leva prejuízo então para poder engordar o animal. Em contrapartida, quem consome a carne acha que o produto está muito caro e imagina que tem alguém faturando muito. Quem que está faturando muito? Não tem ninguém faturando muito nesse momento. Bom, ainda hoje eu fui no mercado, né? Então eu posso categoricamente falar para você que normalmente quem ganha muito é sempre a ponta, é o supermercado. Eu sempre falo que não justifica o produtor de suíno que faz o grande trabalho de criar esse animal, né? Com 180 dias para ele vir aí ser abatido, né? Com tudo que ele gasta, tudo que ele usa, receber R$ 5,90 o quilo do suíno vivo hoje, R$ 6,00, né? Com custo de produção, dependendo do produtor, de 6, 6,20, 6,30, na realidade ele continua no prejuízo, e a ponta no supermercado tem valores lá que inclusive hoje eu vi de 40, 50 reais o quilo da carne suína, que ainda é a carne quase que a mais barata do mercado.
Pois é, então essa não matemática justifica. não fechou aí. Se ele está pagando aí R$6 por quilo, né? Está vendendo e o valor que ele gasta para engordar é o mesmo, qual a vantagem? Exatamente, ele recebe R$6, aí as pessoas às vezes perguntam, é interessante falar isso, né? Mas por que esse sujeito não sai da atividade? Alguns estão saindo. Outros porque tem um capital bastante grande investido nas estruturas todas, então ele fica se mantendo. E diferente das integrações que acontecem às vezes no sul, tal, que fica mantendo o sujeito ali, os produtores independentes nossos aqui ainda tem alguns que estão tentando levar atividade, porque tem soja, tem milho, tem algodão, tem boi, então ele acaba, né, jogando esse processo de prejuízo todo na conta toda da propriedade. Mas o que a gente observa que está acontecendo é que realmente tem pessoas saindo da atividade em função dessa questão específica. Quando você fala dessa demandada, então, é uma realidade de Mato Grosso. E qual é o volume? Ou não também de outros estados também? De todos os estados da federação, tá? O que anda acontecendo é que quando a gente fala de produção independente, produção de integração, isso tem uma diferença muito grande. A integração são as grandes indústrias, né, que têm os seus integrados, têm parcerias com esses integrados, e esses integrados acabam fazendo o papel de trabalhar para essa indústria, então a indústria sempre está fomentando um valor para que ele se sobressaia. Grandes produtores. Grandes produtores, grandes indústrias que agregam valor, que exportam, como nós dissemos aqui, as exportações estão fluindo muito aí fora, mas essa produção independente, que é aquele produtor que tem lá sua propriedade, que vende para o frigorífico aqui, acolá, entendeu? Negocia fora dessa indústria aí, esse tem uma dificuldade maior. E qual que é o tamanho desse encolhimento aqui? Olha, a gente não tem números exatos ainda. O que eu posso falar para você é que tem boas granjas fechando aqui. Já tivemos granjas aqui de 2.400 matrizes fechadas, já de 800, 1.000. E além dessas granjas que têm as matrizes, nós temos também aqueles que são terminadores, que compram o leitão de uma granja e só engorda para vender para o frigorífico. Esses são os primeiros que saem, né? Porque ele vendeu, não põe mais e esse acaba saindo da atividade. E nós não temos esses números exatos, estamos tentando levantar a partir até do final do ano aqui, qual foi o número de saída, mas o que a gente encontra em alguns números do próprio IBGE é que o número de matrizes aqui tem diminuído. Não sei o percentual exato, mas tem uma queda acentuada que deve aparecer isso até o final do ano, né? E isso a curto espaço de tempo, a gente sempre tem dito aqui, primeiro, que num futuro próximo, que eu não posso falar quanto tempo, talvez a carne suína vai ser o boom da atividade, né? Vai subir realmente muito o preço em função da falta, de repente, desse produto, porque tem várias pessoas saindo da atividade, como também pode ser uma pedra no sapato aí, principalmente, a gente tem falado isso aqui no estado de Mato Grosso, nas questões dos frigoríficos, né? Porque a grande indústria tem a sua produção e faz o ciclo completo. Agora nós temos muitos produtores independentes aqui que estão saindo da atividade. E nós temos frigoríficos com inspeção estadual e frigoríficos com inspeção municipal que acabam comprando esses animais desses produtores independentes. Ao sair, além do desemprego que acontece na própria granja, esse desemprego pode começar a acarretar também nos frigoríficos. Então nós temos frigoríficos aqui do estado que já começam a ter dentro da atividade da indústria também paralelo à atividade da criação de suíno, de terminação para servir o frigorífico dele para que ele não possa fechar. Então isso é muito preocupante. Então assim, a gente tem alertado essas questões também junto ao governo do estado. Eu sempre digo o seguinte, eu vou falar o que o Estado pode fazer? De antemão, eu não tenho nada contra o etanol de milho, né? Nós temos os produtores de milho que agregam, estão ganhando dinheiro, né? Mas nós temos que ter políticas voltadas, além do etanol de milho, para os pequenos produtores. Os pequenos produtores, incluindo toda essa suinocultura, e um detalhe, não é só na suinocultura. Suinocultura, piscicultura, ovinocultura, próprio frango de criação de fundo de quintal aí que tem aí, todos eles passam o mesmo problema. Hoje eu conversava com um suinocultor que também é produtor de peixe. Não está compensando, tem indústria de peixe grande aqui tentando ver se vende e fecha porque não compensa. Em função do quê? Custo de produção. Milho e farelo de soja. Foram incentivados muito as questões do etanol de milho, que nós não somos contra, isso está divisa para o Estado, mas nós temos que pensar nos pequenos produtores e nas outras atividades. Desequilibrou. Desequilibrou e elas é que acabam trazendo
a empregabilidade. Esse frigorífico, que provavelmente deve fechar até o ano que vem, e essa suinocultura de 2.400 matrizes, empregava 250 pessoas. São 250 pessoas e famílias que vão para a rua. Tem frigoríficos aí que tem 60, 70, 100 funcionários. Entendeu? Então, nós temos que ter uma política, tanto de governo federal quanto de governo de estado, em duas vertentes. Alguns incentivos que possam incentivar esses pequenos produtores. Nós começamos a ter que pensar também, como acontece nos países da Europa, um certo controle no número e aumento de matrizes de qualquer que seja a cadeia. Né? Lá, por exemplo, na França, na Holanda, na Alemanha, eles têm o seguinte, ó, nós vamos ter aqui 100 mil matrizes e vai ser 100 mil matrizes só. Você não pode aumentar mais, só se alguém sair da atividade. Então, eles têm um controle sobre isso, para quê? Para sobreviver todo mundo e aí também para o governo trazer as divisas para o Estado. Não consta disso na Constituição, teria que ter uma lei para isso, livre mercado, mas a gente, né? Exato, mas a gente tem que começar a pensar em alguma coisa. E tem ambiente Entendeu? político para isso. Estamos em plena eleição 2022. Exatamente. A cadeia está sendo ouvida, tem liberdade, tem vez e tem voz com os que estão desejando permanecer no poder ou entrar no poder. Conta pra gente como é que está essa questão. Tem que prestar atenção, né, em quem realmente está em função do agro, né? O agronegócio, eu acredito que sempre foi muito bem representado dentro do Estado e a nível de Brasil também nós temos excelentes representantes voltados às questões do agronegócio. E a recomendação nossa é para a gente fazer realmente, pôr um peso na balança e ver quem está favorável ao agro nesse momento, né? Quais as falas que tem dos candidatos favoráveis ao agro. A gente não pode tomar partido aqui, mas é muito nítido, né? Quem é favorável ao agro e quem não é. Então a gente tem que pensar muito nisso, porque o Brasil hoje é um país que, além de exportar um monte de alimentos para o mundo inteiro, né? Alguns desconhecimentos, outro dia nós estávamos comentando dos desconhecimentos da causa, por exemplo, das carnes a nível mundial. Nós produzimos muita carne aqui, a carne tem que ficar aqui, né, porque exporta toda essa carne. Nós só exportamos na suinocultura 20% da carne produzida aqui, 80% fica para comer aqui. Acredito eu que num patamar um pouco mais alto hoje do boi, em função do preço, mas um grande percentual tem que ficar aqui dentro. Nos outros países não é diferente. Quando a China saiu comprando do mundo inteiro, ela não conseguiu nem comprar aquilo, foi por isso que houve um aumento de produção, porque os países todos não tinham carne disponível para que a China precisasse. Por quê? Porque fica um percentual dentro do país que é consumido. Então, quando fala assim, nós temos muita carne que exporta tudo, tem uma balela muito grande aí, né? Porque hoje 80%, 82% ainda fica aqui no Brasil para ser comercializado aqui. Se não tem aí se fosse o inverso, aí tudo bem, aí tudo teria bem. razão, porque aí, afinal de contas, o Brasil também precisa ter uma segurança alimentar. Exatamente. E não pode punir onde ele produz. Tira as riquezas daqui, deixa o povo na miséria, também seria muito injusto. Então, o equilíbrio é o caminho. E, por enquanto, então, pelo que você está dizendo, vamos ter que esperar uma composição. Mas, assim, quando a gente fala do agro, existem vários agros. Por exemplo, existe aquele agro que a sociedade olha para ele como sendo um culpado por conseguir produzir tanto, vender tanto, ser bilionário e trazer pouca contrapartida. Tem aquele outro agro não que tenta aí buscar uma responsabilidade social. Tem aquele outro agro que é atacado por não trazer os impostos. Na realidade, o que a gente pode entender? Existem vários agros ou não? Já foi uma discussão muito grande em função principalmente de algumas pessoas que discutem, não, mas tem o agro e a agricultura familiar. É totalmente diferente, né? A gente tem dito que é o seguinte, o agro é um só, agricultura familiar, agronegócio, grandes produtores, pequenos produtores. Num levantamento feito, inclusive, pelo próprio IMEA, se não me engano, foi feito um levantamento aqui de quem são os barões do agro aqui do Mato Grosso. E o percentual dos barões não chega a 2%. Dá para botar na palma Quase de uma mão. 80%, 90%, 85% são pequenos produtores, entendeu? Médios e então, pequenos. assim, há uma discussão em cima de agro, pequeno produtor, micro, né? Agricultura familiar, que não tem vez e tal. Isso é uma balela muito grande, porque isso já foi, inclusive, resolvido
né, nos levantamentos que nós temos feito, né, que o próprio agro tem feito, né, que a grande maioria são pequenos produtores, trabalhadores, que trazem empregabilidade, que gera renda, né, então esses realmente que estão fazendo o país andar. Então é uma discussão sem muito embasamento que se discute aí, ou sem conhecimento de causa, que acaba repercutindo muito mal aí dentro da sociedade. Agora, para a gente encerrar essa entrevista, conta para a gente essa novidade dessa plataforma aí, de integração da suinocultura. É essa mais uma preocupação que nós estamos com a suinocultura, né? Nós estamos trabalhando uma vertente lá de trabalhar uma central, não necessariamente uma central de compras, mas uma central de negócio. Então já faz um ano nós contratamos um especialista para trabalhar com isso, para montar essa central. Estamos conversando com os produtores todos, né? Estão todos engajados. Estão todos convidados a estar junto, né? Aqueles que porventura quiserem entender o que é. Na realidade, é uma central de negócio onde nós vamos fazer um CNPJ próprio e tal. Esses produtores vão montar essa central e dentro dessa central vai ter toda uma diretoria, não é bem da Crismate, a Crismate que está mobilizando isso, mas depois vai ter uma personalidade jurídica própria. E aí eles vão poder resolver e minimizar os impactos justamente dessa crise dentro dessa central, no que tange a compras, de repente a venda de suíno, como todo se mundo fosse uma junto, cooperativa. como se fosse uma cooperativa, tá? Tem um viés, um nome diferente, mas é como se fosse uma cooperativa. Então eles vão poder comprar, vender, vamos montar uma fábrica de ração junto, eles podem montar, vamos fazer compra junto, vamos fazer importação junto, entendeu? Então isso já está amadurecido, já está sendo amadurecido. Nós temos mais uma reunião agora em outubro para praticamente formatar e definir uma diretoria. Isso dando certo, acredito que isso deve pegar um volume de produção de produtores um pouco maior e vem minimizar esse impacto, principalmente para esses produtores independentes que estão aí. É a criatividade, né? Na crise, a criatividade faz a diferença. Pois é, né? Então temos que trabalhar alguma coisa para justamente dar um alento para esses produtores aí, para que a gente não passe essa dificuldade aqui dentro do Estado. E volto a falar, a suinocultura é considerada, inclusive pelo próprio IMEA no levantamento que fez, uma cadeia-chave, né? Porque ela traz os produtos veterinários, ela traz o transporte, entendeu? Ela traz os grãos que são consumidos. Hoje aqui as cadeias todas aqui da pecuária consomem quase 7 milhões e pouco de toneladas, não é um número pequeno, né? Nós somos o 5º maior produtor de suíno, o primeiro produtor de bovino, né? Já fomos o primeiro produtor de peixes, né? Hoje já ficamos para trás em função desses custos de produção, várias pessoas saindo da atividade. Então, assim, volto a falar, nós temos que ter políticas voltadas aqui dentro do Estado que consigam alinhar isso tudo, né? As cadeias todas, mas não podemos esquecer que são cadeias importantes, que tem um número de pessoas muito grande, uma empregabilidade, um social muito grande que envolve, né? Nós temos aqui 400 granjas de suínos que tiram GTA, comerciais, mas temos entre propriedades suinícolas, segundo o número do INDEA, mais de 40 mil propriedades que têm suínos ou porco ou qualquer coisa dentro da propriedade. Então, assim, é um papel importante, né? Inclusive, como eu volto a falar, dentro da sociabilização desse pessoal todo, dentro do viés de que eles vão comer, né? Gostaria de falar aqui também, nós estamos, por exemplo, vieram uma cooperativa indígena nos procurar. Cooperativa indígena? Indígena, são 4 cooperativas que eles têm, uma das cooperativas veio com a possibilidade de passar para outras, querem montar uma suinocultura lá, são índios que plantam aí quase 20 mil hectares. Que região que é? Campo Novo do Parecis. Campo Novo do Parecis. São índios que plantam quase 20 mil hectares entre milho, soja, sorgo, painço, milho de pipoca, né? E já tem um pouco de aves, já tem peixe, querem colocar suíno também. Então, assim, essas atividades vão trazendo dentro do estado de Mato Grosso um processo de um diferencial muito grande, né? Em relação a toda essa cadeia do agronegócio. Então, assim, os governos têm que olhar com bastante carinho isso, olhar os incentivos que possam ser dados, né? Fazer trabalhos na cadeia produtiva através da Secretaria de Agricultura Familiar, né? do próprio Empaer, para que trabalhe essas questões técnicas dentro dessas propriedades, que é, do meu ponto de vista, o que está faltando um pouquinho.
Tá certo, querido. Tomara que essas demandas todas sejam atendidas, viu? É bastante coisa. Obrigada pela sua participação. A porteira está aberta, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, coloco a associação à disposição. Em nome do Itamar Antônio Canossa, que é o presidente, né? Estou à disposição. Obrigada. Bom, e agora a gente vai para uma receita super tentadora para você fazer igualzinho aí na sua casa ou no sítio ou na fazenda. Sabores do Cerrado. Que receita deliciosa! Dá para você fazer igualzinho aí na sua casa, hein? Bom, mas agora vamos saber a resposta do nosso quadro Mito ou Verdade deste domingo. Vamos então relembrar a pergunta? Vamos lá então na tela. Frutas in natura são melhores para a saúde que sucos naturais? Olha lá, é verdade, é isso mesmo, gente. As frutas possuem duas vantagens em relação aos sucos. Você aproveita todos os nutrientes presentes na casca, bagaço e até nas sementes. Assim que fica pronto, o suco começa a perder vitaminas, antioxidantes e também sais minerais. Isso acontece pelo contato com o oxigênio. Então, melhor ainda aproveitar esses nutrientes saboreando a fruta mesmo in natura, que é bom demais, né? Bom, e termina aqui o nosso Agro Pantanal deste domingo. Obrigada por estar comigo mais uma vez. E se Deus quiser, domingo que vem estaremos de volta. Até lá!